Olá amigos, a gente está aqui mais uma vez reunido hoje para falar um pouquinho sobre cirurgia redutora de risco para o câncer de mama. Eu, Silvio Bromberg, sou mastologista do Centro de Oncologia do Hospital Albert Einstein. Está aqui comigo o companheiro de trabalho, o Dr. Rafael Calix, que é oncologista clínico também do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein. E hoje a gente tem como convidada a nossa amiga, a doutora Vanessa Sanvido, que é médica assistente da disciplina de mastologia da Escola Paulista de Medicina. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, tudo bom, Rafael? Então, a cirurgia mamária redutora de risco, na verdade, esse assunto começou a vir à tona depois de 2005, quando a pesquisa genética do BRCA começou a se tornar mais popular. E teve, acho que, o estopim máximo com o fenômeno Angelina Jolie, quando ela declarou na mídia que ela tirou as mamas preventivamente. Então, eu queria saber de você, Vanessa, quando a gente fala cirurgia redutora de risco, isso mamária, isso abrange uma série de sinonímias, né? E que cada médico, muitas vezes, ou cada lugar acaba se referindo de alguma maneira. Para você, como seria a melhor definição desse termo? Na verdade, a mastectomia profilática redutora de risco, ela tem algum conflito pela própria definição. Muitos pacientes acham que todos têm indicação de uma mastectomia profilática por não querer ter o risco de desenvolver o câncer de mama. Mas, na verdade, a mastectomia profilática, por definição, é uma cirurgia onde a gente vai tirar 90% da glândula mamária com uma indicação precisa, porque é uma cirurgia mutiladora. A gente tem a preservação da pele complexo areolo-papilar, porque já é permitido, então a gente já tem evidência que é seguro a gente fazer uma mastectomia, não aquela mastectomia total de antigamente, mas uma mastectomia tirando areola e mamilo, uma mastectomia que a gente consegue preservar, mas com fins oncológicos, onde a gente vai tirar realmente 90% da mama, porque normalmente a gente não consegue tirar mais, que sobra realmente um pouco de tecido mamário junto com a pele complexo areolo-papilar. Mas a definição para mim é isso, é uma técnica cirúrgica no qual a gente retira a glândula mamária mesmo. Em alguns cenários a gente tem indicações precisas. Quando a gente pega na literatura os primeiros trabalhos, acho que o primeiro mais clássico foi da Lynn Hartmann, que ela pegou cerca de 300 pacientes e fez esse procedimento. Ela classificava pela história familiar, porque acho que na verdade eram 21 só que tinham a testagem do BRCA, mas a grande maioria era pelo histórico familiar, que ela separou como alto e moderado risco. E, de maneira geral, quando fazia a cirurgia, e mesmo comprovou-se que tinha uma redução do risco de pelo menos 90%, que é o 90% que você falou da glândula mamária, né? Agora, você acha que esse procedimento ele tem algum impacto na mortalidade de câncer de mama específico, na mortalidade geral? Como você vê isso? Só falando um pouquinho dos estudos que introduziu a mastectomia, eu acho que um dos mais importantes é o estudo PROSE, que foi o estudo que realmente avaliou os pacientes com BRCA1 mais cirurgia redutora de risco versus BRCA1 sem cirurgia redutora de risco. E esse estudo realmente mostrou uma melhora, da incidência de doença em 90% em quem fez só a cirurgia mamária e em 95% quem fez salpingoforectomia associada. Então, realmente, acho que esse estudo é um estudo que a gente tem que sempre lembrar pelo conceito histórico dele. Porque hoje esses dados estão bem evidentes. Esse estudo é da Timothy Rebeck e, na verdade, como ela usou a variável da oforectomia profilática, em relação, por exemplo, a Lynn Hartmann não usou esse dado, não tinha isso, era só nas mamas, era puramente mama. O PROSE ele já entrou com essa ideia que também a gente vai comentar também um pouquinho sobre os ovários, mas na verdade os estudos eles diminuem a mortalidade de câncer de mama específico, então isso é um fato. Isso é um fato. A literatura é um pouco escassa quando a gente fala em mortalidade, a gente tem algumas evidências atuais, mas a cirurgia redutora de risco, a mastectomia bilateral, o que a gente tem de meta-análise é a revisão da Cochrane de 2010, e aí ficou realmente evidente que a gente tem uma melhora da sobrevida e uma mortalidade específica por câncer de mama melhor. Então, a gente tem melhora num grupo selecionado de pacientes.
Então, isso realmente a gente tem essa evidência, sim. Só um comentário em relação a isso. A literatura toda vem de países de primeiro mundo, onde o tratamento para quem é diagnosticado é muito bom e curativo na imensa maioria dos casos. Mas se mesmo nessas populações, vamos dizer assim, mais afluentes, com diagnóstico mais precoce, onde o tratamento é adequado, existe um impacto significativo na profilaxia, na cirurgia profilática, imagina num meio como o nosso, onde o diagnóstico de um eventual câncer seria mais tardio, o quanto não é maior o impacto de uma cirurgia profilática bem indicada. Né? Uma cirurgia redutora de risco seria muito maior impacto na nossa população. Né? Mas tem uma coisa curiosa nisso, porque assim, de uma maneira geral, a redução do risco é significativa, é 90% a 100%. Os trabalhos que fizeram a cirurgia profilática em pacientes que que tinham mutação comprovada, só nessas pacientes a redução tem um trabalho sueco que mostra 100% de redução. Então, mas tem uma pesquisadora que chamava Deborah Schrag, que ela fez um cálculo matemático usando um índice que chama índice de Markov, é um modelo, e mostrando o ganho em número de anos dessas pacientes. E o ganho real, ele não passa de 5 anos, é muito pequeno. Então, como vocês veem é um paradoxo, na verdade. Como vocês veem isso? Quer dizer, porque quando você propõe algo tão agressivo, você imagina, bom, agora vou viver muito mais, mas na verdade não é isso. Tem alguma explicação que você sugere? Na verdade, só falando o que eu acho interessante o que você falou, tem um trabalho agora de 2014 que avaliou os dados americanos, infelizmente são dados americanos, Rafael, mas eu acho que nossa população, a gente tende a seguir essa linha, essa tendência. Um aumento da mastectomia em 34%. Então, eles consideraram, em 1998, os Estados Unidos tinha 1,8% de mastectomia bilateral e agora, em 2012, 12%. Então, assim, se a gente pensar, os dados são contraditórios porque aumentou muito o diagnóstico de câncer de mama inicial. Mas aqui é em paciente com câncer, não em paciente com sem câncer. Mas o que a gente está falando do paradoxal é isso. A gente está fazendo esse tratamento mais agressivo em paciente que às vezes não precisaria. Entendi. Vamos falar sobre isso, vamos esmiuçar um pouquinho isso daqui a pouco. Não, mas eu não acho surpreendente esse dado que você só tem um ganho de 5 anos ao fazer uma cirurgia bem indicada, justamente porque para aquela em quem você não faz uma cirurgia profilática, ela acaba sendo diagnosticada tão precocemente quanto a imensa maioria das mulheres em países de primeiro mundo e acaba sendo tratada e curada. Por isso que o impacto na sobrevida global não é tão grande assim. Né? O que eu acho que, em relação à cirurgia profilática, para o alto risco, não para quem tem câncer, que é nesse momento, quando você faz uma análise comparando aquelas que fazem só o rastreamento, aquelas que não fazem o rastreamento, mas fazem a cirurgia profilática mamária, ou até que fazem a salpingoforectomia profilática. Quando você tem, existe uma disparidade entre a expectativa de vida conforme a pessoa faz uma conduta mais agressiva ou não. E, na verdade, tem um impacto, não em número de anos, talvez, porque é isso que mostra, mas, assim, é claro que vive mais quem faz, apesar do rastreamento num lugar ideal pegar uma doença inicial, mas ela já teve um diagnóstico, né? Tem uma pequena diferença. Agora, Vanessa, para quem que a gente pode indicar cirurgia profilática redutora de risco? Quem é o grupo que tem indicação absoluta e que se beneficia dessa história? Voltando para a nossa definição, a mastectomia profilática, a definição, a literatura define em 3 partes. A primeira é aquela paciente que a gente tem uma mutação comprovada. Então, a paciente tinha um histórico familiar, fez o teste genético, alguém da família tinha mutação, ela comprovou que ela tem a mutação. Não são todas as mutações que teriam indicação, seria o BRCA1, BRCA2, PTEN, P53, o STK11 e o CDH11. São as mutações que o NCCN realmente recomenda. Outras mutações são até controversas, tem que discutir com o paciente, porque a gente não sabe o real benefício por ser mutações mais raras ou ser novas, as mutações ainda está em estudo, né? Então, essas mutações, a gente tem uma definição clara, que a gente melhora toda a sobrevida da paciente, a gente tem um benefício real. Outro cenário que a gente teria são aquelas pacientes que não fizeram um teste genético e que têm uma história familiar positiva. O que é uma história familiar positiva relevante nesse caso? Na verdade, uma história familiar positiva,
Hoje, se a gente perguntar, tem um parente de primeiro grau com câncer de mama na pré-menopausa, a incidência é muito alta, se a gente for pensar em números reais. Essas pacientes, se elas não conseguirem fazer o teste genético, a gente tem alguns modelos matemáticos que a gente pode ver qual a predisposição dela ter. Porque hoje a gente sabe que a idade fácil, no nosso meio, a gente consegue pedir realmente o teste genético. Mas a gente tem populações que a gente não consegue. Então, acho que a gente pode usar recursos, porque, olha, essa paciente não foi testada, mas a chance dela ser uma paciente com uma mutação é muito grande. Então, acho que nesses 2 cenários, realmente está bem indicado. E aí tem os mais controversos, que seriam no carcinoma lobular in situ, e mais controverso ainda na paciente que teve o linfoma Hodgkin e foi irradiada. Antes de entrar no lobular in situ, no Hodgkin, por exemplo, quando você vê um histórico familiar carregado, porque você, por exemplo, falou uma paciente que tem algum parente de primeiro grau, né, com um câncer diagnosticado abaixo de 50 anos, mas existem mais parâmetros que são importantes, que a gente acaba se baseando a maioria no NCCN, né? Quando você tem um histórico familiar carregado, ou, por exemplo, essa paciente ela tem um antecedente abaixo dos 50 anos, uma irmã ou uma mãe, e ela é judia askenazi, por exemplo, que isso também é um fator importante, você se sente confortável de fazer essa indicação, mesmo que ela tenha feito uma testagem, e a testagem genética veio negativa ou não? Como você se coloca nessa situação? Não fico confortável. Se a gente avaliar os critérios de indicação do NCCN para a gente fazer a avaliação genética, pegando o NCCN, porque a gente tem outros guidelines para definir, mesmo aquelas pacientes que a gente tem a indicação do teste, a taxa de mutação chega a ser em torno de 20%, dependendo da faixa etária. Então, se até os 50 anos aquela paciente não desenvolveu doença com aquele histórico familiar, quando a gente faz uma avaliação no painel genético, que a gente está ainda ampliando a nossa busca. Então, às vezes, a gente tem... O médico, eu acho que tem, às vezes, muitos casos, a gente superestima a chance daquela paciente ser mutada e a paciente também. Então, assim, a mastectomia profilática, eu acho que a gente tem que ter alguma coisa concreta para a gente indicar. Ou a gente tem que ter uma mutação, ou uma avaliação numérica que aquela paciente é realmente de alto risco. Deixa eu falar um pouquinho, perguntar algumas coisas em relação a isso. Então, vamos dizer que vem uma paciente cuja filha teve um câncer de mama, investigou, descobriu que era BRCA mutada, e agora a mãe, que nunca teve câncer, faz o teste e é mutada. Só que ela tem 50 anos, ou vamos fazer 60, ou vamos fazer 70, ou seja, a chance da penetrância do gene nela vai diminuindo conforme aumenta a idade. Você tem um cutoff que você usa para dizer, não, nesta paciente eu ainda vou indicar profilaxia, naquela mais velha não? Vocês têm alguma regra para isso, não? Na verdade, tem cutoff, a gente tem um benefício maior quando a gente faz essa cirurgia na pré-menopausa e mais evidência ainda abaixo dos 40 anos. Eu realmente acredito que em qualquer idade que aquela paciente não desenvolveu, ela tem um ganho, só que o ganho diminui. Sim. Então, o benefício dessa paciente é menor. Quando a gente pega a análise estatística, 40 anos seria a época ideal para a paciente, ou prole constituída. O paciente está com a prole constituída, eu tenho uma mutação, ali seria o momento ideal, porque a chance dela desenvolver é maior. Mas eu acho que mesmo nas pacientes mais idosas que têm a mutação, ela tem um benefício, só que o benefício realmente é pequeno. Eu acho que eu tento analisar, eu tenho um pouco mais de ceticismo em relação a isso. As pacientes mais idosas, basicamente hoje acima de 70 anos, eu vejo bem a expectativa de vida. Se é uma família que tem um histórico familiar de gente que viveu muitos anos, 90, 95 anos, aí pode ser até discutido, dependendo da rigidez e do índice de saúde que ela tenha naquele momento, eu posso até indicar. Mas a minha tendência é acima de 65 anos, geralmente sugerir mais um rastreamento, continuar um rastreamento do que uma cirurgia. Porque acho que também tem outras medidas medicamentosas que a gente pode, comprovadamente, como o CERMES ou até inibidor de aromatase, nesses casos que a gente poderia pensar em utilizar. Então, eu acho que eu sou um pouco mais cético nesse aspecto. Eu prefiro fazer as pacientes mais jovens, mesmo que tenham mais de 40 anos, 50, 55, acho que... Tá. E Vanessa, outra pergunta, você trabalha também no setor público, onde não existe testagem sistemática de pacientes de alto risco. Vocês continuam usando essas ferramentas matemáticas, BRCA-PRO e outras, para calcular risco e indicar cirurgia com base nisso? O que vocês fazem na prática? Na verdade, a gente usa
o BRCA-PRO, o BRCA-PRO e o BOD-ACEA, tá? São as duas ferramentas. E em alguns casos até a tabela da Mirad e o score de Manchester. A gente tentou até analisar na nossa população, esse estudo não foi para frente, mas pela falta realmente da testagem. Não tem nada na literatura que fala, olha, aqui deu mais que 20, 30%, você teria indicação. Não tem. Tá. É por falta de recurso mesmo. O ideal é a gente fazer a testagem. Mas vocês fazem cirurgia com base nesses modelos? Sim. Sem a testagem... Sem testagem formal. Então, mas assim, eu também outro aspecto que eu acho importante é em relação ao histórico familiar. Eu acho que quando o histórico familiar ele é muito intenso, mesmo que eu aplique um modelo preditivo, eu acho que é indiferente. Eu acho que a história familiar, às vezes, ela é mais forte, porque... E mesmo que essa paciente tenha uma testagem negativa, eu acabo, muitas vezes, indicando a cirurgia pelo próprio histórico familiar. É óbvio que eu acabo dividindo isso com o oncologista ou com a geneticista, no sentido de até ter um esclarecimento melhor, que eu acho que é esse que é o caminho correto. Tem dividido isso com a paciente, obviamente, né? Mas minha tendência também o histórico familiar é um fator muito, muito, muito importante, entendeu? Então, eu acho que isso a gente tem que levar em consideração. Quando a gente fala de carcinoma lobular in situ, o carcinoma lobular in situ, a partir do ano que vem, com a 8ª edição, ele vai deixar de ser chamado de carcinoma e vai ser uma lesão puramente benigna. E no entanto, até 2017, ele está colocado no NCCN como indicação relativa para cirurgia mamária redutora de risco. Essa é uma meta-análise agora, super recente, com quase 20 mil mulheres, mostrando que não importa a cirurgia que você faça para carcinoma lobular in situ, a sobrevida mesmo, ela não muda. Então, teoricamente, se você operar ou não fizer nenhuma medida, obviamente uma meta-análise tem vários desvios, né? Ele mostra que a sobrevida é muito alta, praticamente quase 98% em 20 anos de segmento que eles fizeram. Então, enfraquece também a ideia do lobular in situ como lesão maligna, que tinha, que a gente já sabe que não era, mas enfim. E enfatiza o fato. Você acha que essa mudança de estadiamento vai tirar essa indicação relativa? O que você acha? Eu acredito que sim. Na verdade, o carcinoma lobular in situ, o nome realmente não é apropriado pela benignidade que a gente vê na evolução do carcinoma lobular in situ, né? Atual neoplasia lobular in situ. Se a gente avaliar o carcinoma lobular in situ mesmo como uma neoplasia, ele só é um marcador de risco. Então, ele é uma lesão marcadora de risco de você desenvolver a doença naquele local onde foi diagnosticado, na mama contralateral, mas ele é marcador. Por ele ser marcador, a gente não sabe a porcentagem dele que iria evoluir com doença. E às vezes essa taxa que vai evoluir para a doença é baixa. Então, realmente, eu acredito que estudando mais o carcinoma lobular in situ, pode ser que não tenha mais essa indicação formal. Porque a gente pode fazer uma quimioprofilaxia que vai responder super bem, mais da metade pode não desenvolver doença. Então, assim, eu acho que vai mudar bastante o cenário do carcinoma lobular in situ com essa nova edição de estadiamento. Você não indica na tua prática ou na escola, não se indica para lobular in situ? Não, eu converso abertamente com a paciente, que ela teria as duas opções, de fazer uma quimioprofilaxia, de fazer a cirurgia redutora de risco, hoje, que a gente está fazendo até 2017, e o tratamento, um rastreamento mais rigoroso com mamografia e ressonância, sempre tendendo a paciente escolher uma das medidas, ou medicamentosa ou cirúrgica, e aí discutindo com a paciente, então eu não tenho uma conduta definida. A opinião da paciente no lobular in situ, eu acho que é muito importante. Você fez um comentário sobre pacientes abaixo de 30 anos que tiveram linfoma e sofreram radioterapia torácica. Esses pacientes têm indicação de cirurgia ou só segmento como alto risco? Na verdade, essas pacientes são definidas hoje com alto risco, então elas têm um risco absoluto de desenvolver a doença ao longo até os 70 anos, maior que 20%, então ela cai na classificação de alto risco. E o NCCN atualmente ele já coloca para considerar nessas pacientes. Então ele coloca como uma indicação relativa, que para essa paciente você pode oferecer, porque você não tem outra medida redutora de risco nessas pacientes, não tem nenhum trabalho com quimioprofilaxia e... Só rastreamento. Mas tem um detalhe aí que isso, assim, a incidência maior que 20% é da época em que se fazia um campo muito maior no mediastino, né?
Sim. Então hoje com o que eles chamam Involved Field Radiation, que é um campo mais restrito, acho que a incidência vai diminuir significativamente, né? Então usar isso como uma indicação aí para cirurgia profilática, assim, se você me contou isso, eu não conhecia esse dado. Eu particularmente nunca indiquei. Eu nunca indiquei, eu já eu tive casos de câncer pós-tratamento de Hodgkin, mas nunca indiquei. Mas é interessante, em todo caso, a indicação para essas pacientes, por enquanto, é um rastreamento como se ela tivesse uma mutação com ressonância de mama e assim por diante. Isso eu acho que é estabelecido. Vanessa, vamos pegar agora uma outra situação que a gente também fala em profilaxia, que é aquela paciente que tem o câncer unilateral e quer fazer a profilaxia da mama contralateral, que esse é o assunto talvez mais controverso que tem hoje e que realmente mostra aí sim um aumento muito intenso da indicação de mastectomia bilateral, mas em pacientes que têm um câncer numa mama e acabam tirando a outra mama e acabam falando ou por profilaxia, ou por prolongamento de vida, ou até por estética. E muitas vezes, na verdade, do lado da paciente vem aquele surveillance burnout, né? Aquela paciente que tem o estresse do acompanhamento, ela quer uma paz mental, vamos dizer assim, não quer ter mais câncer ou não quer sofrer o tratamento que ela já teve. Como você aconselha essas pacientes quando elas chegam com essas questões? E está com câncer em uma das mamas? Eu acho que esse assunto atualmente é o mais descrito na literatura, pelo menos nos últimos 5 anos. Então, a mastectomia contralateral, a gente tem muito mais estudo agora do que a mastectomia bilateral. Sim. Que o aumento da incidência da realização da cirurgia está muito grande, né? Eu li uma coisa antes de falar com vocês que eu achei muito interessante, que 50% das pacientes jovens com câncer de mama que chegam num consultório, dado americano novamente, desejam uma mastectomia profilática contralateral. Ou seja, a metade das pacientes, na primeira abordagem do médico, ela tem esse desejo. Ou porque ela já ouviu na mídia. Então, assim, o desconhecimento da paciente, a hora que ela tem um diagnóstico muito grande. Então, ela vem com isso já na primeira consulta. E isso é uma coisa que a gente tem que abordar muito, porque a paciente tem uma percepção de risco de ter um câncer contralateral, é um over muito maior do que ela realmente tem. Então, assim, se a gente pegar com o tratamento adjuvante cada vez melhor, o que a gente tem atualmente é uma paciente receptor hormonal positivo, 0,4% ao ano de risco de câncer de mama contralateral e um tumor receptor hormonal negativo, 0,5%. Então, se a gente fala esses dados para a paciente, a gente não tem essa ansiedade, esse desejo da paciente, a gente tem uma redução. Então, assim, eu acho que a paciente tem o desejo, mas por medo, mas ela sempre tem uma expectativa muito maior. Tem um trabalho do JAMA desse ano que eu tinha comentado com você que eu achei muito interessante, que era assim, o que leva uma paciente a querer fazer uma mastectomia profilática contralateral. E o que me chamou a atenção era um questionário, foi dado para 3.000 mulheres, um estudo retrospectivo, elas só faziam um questionário, por que elas fizeram a contralateral? Esse questionário tinha várias perguntas. 10% é porque elas tinham mutação do BRCA1 e BRCA2. 40%, que aí tem indicação. Que elas deveriam, realmente elas deveriam ter feito. 40% era para simetria mamária. Então, assim, isso é uma interrogação, porque a oncoplástica está invadindo esse espaço, mas eu achei muito grande. Mas eu acho menos ruim isso, ela dizer, por simetria mamária eu quero operar, do que o cirurgião deixar ela operar com a crença de que ela está reduzindo o seu risco de morrer de câncer, de um segundo câncer, né? Não, que é mais sem complicado. Dúvida. Não, é verdade, mas assim, paralelo a isso, você não acha que deveria ter um trabalho educacional até para os médicos? Sim. Porque o que mostra que as pacientes que foram induzidas a fazer a simetrização, ou, enfim, não importa qual a questão, mas de tirar outra mama, o índice de insatisfação é muito maior. É muito maior. Esse mesmo estudo falou exatamente nesse ponto. 90% do questionário foi por medo. Então, a resposta era porque a paciente tinha medo de ter o contralateral. E aí, o segundo desfecho era avaliar qual foi o papel do médico na sua decisão. Correto. Aquelas pacientes que o médico foi contra, falou assim, olha, você não tem indicação. Então, eles tinham lá um questionário, se o médico era contra a realização, 1,9% realizou. Aquela que o médico não optou, quase 20% realizaram. Então, assim, o profissional de saúde influencia diretamente, porque não tira, às vezes, a dúvida. E é uma discussão que, às vezes, não é em uma consulta.
Porque é o medo da paciente, então você tem que realmente discutir, pôr dados, e nessa hora eu acho que a estatística é importante. Eu Porque- acho que outra coisa é assim, com o avanço da adjuvância, né, você melhorou a curabilidade também, de uma certa maneira. Ou seja, você diminui muito a chance, por exemplo, quando a gente faz uma análise pegando tumor sincrônico, que é aquele tumor, aquele diagnóstico do tumor e o outro tumor na mama contralateral até 12 meses do primeiro diagnóstico, ou metacrônico, que é depois de 1 ano do diagnóstico. O índice de metacronicidade diminuiu. Sim. Então, assim, seguramente a adjuvância melhorou, a Adjuvância radioterapia melhorou Sim. e o tratamento sistêmico melhorou. Você foi mais, eu não respondi sua pergunta. Eu acho que só as pacientes mutadas que têm essa indicação, tá? Então. A cirurgia contralateral. Porque a chance dela ter na outra mama É de 30% a 40% é 3 a 4% ao ano. a mais. Então, assim, a taxa dela é diferente de uma paciente de risco habitual. Então, quando a gente pega risco habitual, eu acho que a paciente não tem indicação, a gente pode discutir mais um pouquinho sobre isso. Mas aquela paciente que você tem um diagnóstico, paciente tem um histórico familiar, ou você fez o teste genético e ela tem um risco altíssimo de ter no contralateral, que aí sim, essas pacientes, 30% a 40% é muito a taxa de... Aí sim, essa paciente teria que fazer uma cirurgia. Então, tem só dois contralateral. dados importantes aí que eu acho, que assim, um é do próprio Neil, que é do mesmo serviço da Medical em Ontário, no Canadá, que estudam bastante alto risco. E ele falou que quando você pega as pacientes que não são BRCA, não tem a mutação, a chance dela morrer pelo câncer de mama em 10 anos, na mama, de ter pela mama doente, teoricamente, É muito maior do É? que... não, é 18%. Em 10 anos, a chance dela ter um câncer na mama contralateral é 1,7%. Então não justifica o tratamento. E isso foi o que deu base para o trabalho da Metcalfe, não sei se você quer comentar. Sim, o trabalho da Medical eu acho interessantíssimo. É o mesmo serviço, né? Que e foi o mesmo raciocínio. Eles avaliaram qual era o real benefício de você fazer uma mastectomia contralateral numa paciente que tinha um câncer de mama no estádio 1 e 2. Então, assim, e essas pacientes, eles selecionaram as pacientes que tinham uma mutação do BRCA1, BRCA2. Então, eles pegaram realmente aquelas pacientes com alto risco de desenvolver o câncer contralateral, mas que já tinham doença, iam tratar a mama, e o que a gente ia fazer na mama contralateral? O benefício dessas pacientes, em quem fez a cirurgia contralateral, foi uma redução da mortalidade em 48%, então super positivo, só que só depois de 20 anos. 10 anos. 0 a 10 anos foi igual, do depois 10º ao 20, então quando a gente considera a sobrevida em 20 anos, aí teve benefício. Se a gente pega só os 10 primeiros anos, não. Não teve, sabe por quê? Ele faz um comentário disso, que a maioria morre. Exato, exatamente. Então, só aquela paciente que tem uma sobrevida e sair daquele primeiro tumor, aí vai ter o benefício de 10 anos para frente, e aí se a gente avaliar os 20 anos, elas têm um benefício. Então só para fechar, então assim, mastectomia contralateral, somente pacientes que têm a mutação comprovada ou histórico familiar realmente carregado. Situações que poderiam forçar, existe algum subtipo histológico que te induza a querer fazer contralateral, sim ou não? Não. Nenhum. Nenhum. Contrapartida, cirurgia conservadora até para triplo negativo, com radioterapia, nas observacionais, nos estudos observacionais, parece até melhor. Então não. Carcinoma lobular in situ numa mama, tem indicação, lobular in situ numa mama, tem indicação contralateral? Sim, mas aí a gente relativa. É bem questionável. Bem questionável. Carcinoma ductal in situ numa mama, tem indicação na contralateral? Não, posso até te responder uma coisa aqui. No levantamento de quem está fazendo mastectomia contralateral, é um grupo seleto de pacientes, normalmente pacientes jovens, abaixo de 40 anos, com estágio 0, carcinoma ductal in situ, ou um estágio inicial, receptor hormonal negativo. Esses dois cenários, quando a gente pega a literatura, são os pacientes que mais realizam mastectomia profilática contralateral. O estudo que avalia, o mesmo estudo que você citou, avaliou o modelo Markov para ver quantos meses, na verdade, quantos anos essas pacientes ganhariam na sobrevida realizando. Foi 7 meses. Então, assim, em 20 anos, essas pacientes têm um benefício de 7 meses no carcinoma in situ e num receptor hormonal negativo no estágio inicial. Então, assim,
Pelo estadiamento, pelo tipo histológico, a gente não tem indicação. O benefício é muito pequeno, a não ser que o médico, a paciente, ache que 7 meses na sobrevida seja importante. Mas se a gente avaliar o impacto da cirurgia, é muito pequeno. Então, mas a mensagem é que não. Que A não. mensagem Tem é que que ficar não. que é. não, Então, assim, para fechar, mastectomia profilática contralateral somente em altíssimo risco, histórico familiar carregado ou então com uma das mutações que você citou. Mastectomia profilática bilateral somente se tiver a mutação ou histórico familiar, é isso? Isso, Concorda? Concordamos. concordo. Tem alguma coisa a mais? Acho que pra- não, acho que não. É importante salientar que a gente não falou de salpingoforectomia para reduzir o risco da mama, Nem de porque não era o hormonioterapia. objetivo agora. Nem de hormonioterapia. Nem de hormonioterapia. Tá bom. Que ia ter um impacto importante. É. Bom, eu acho que em função do tempo a gente vai encerrar aqui. Eu queria agradecer a tua presença, Vanessa. Obrigada. Obrigado, Silvio. Obrigado a todos que estão nos assistindo.